Oi, gente. Oi, Laís. Oi, Denísia. Nunes, Tamires. Perfeito. Tá perfeita o quê? A voz? Ah, a Kathleen tá aí. A Gabi tá aí. O Renato. Enquanto isso, eu vou chamar a Bárbara, tá, gente? Boa tarde. Oi, Berê. Tudo bem, gente? Oi, Rô. Tudo bem? Oi, Beth. Boa tarde. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Berê, Andresa, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Parece que agora vai. Tá dizendo aqui, aguardando Bárbara. Ai, eu acho que tá dando certo. Bárbara, que bom te ver! Oi! Tudo Pronto, bem, deixar só no Bárbara? celular. Tudo tranquilo e vocês? Tudo bem. Não sei se você lembra, gente, eu participei com vocês da live. Eu sou a Carol, sou diretora do 401. E é muito bom ter você aqui conosco. Seja Ai, que bem-vinda. bom. Pois Obrigada. é. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento também. 60 pessoas é muito bom para nossa primeira live. Eu acho que eu tô feliz. 60 pessoas é muita coisa, né, Não, Bárbara? é muita coisa. É muita coisa. E desses 60 a gente vai atingindo outros também, porque eles vão divulgando, né, as Multiplicar. informações, multiplicar o que a gente vai conversar aqui. Isso é muito bom. É verdade. Ó, eu vou Muito bom. chamar agora o Natal, tá? Você conhece o Tá. Natal, né? Conheço. Então, o Natal vai ser nosso mediador. Nós, enquanto direção, eu posso dizer que nós estamos muito felizes de estar marcando um momento importante desse ensino remoto para nossas vidas, porque as pessoas podem pensar que é bobagem, mas fazer uma live é importantíssimo, gente. Sim, A gente está se sentindo muito importante, né? é verdade. Ainda mais com o tema que a gente vai conversar hoje, né? É um tema Exatamente. bem desvalorizado, é um tema que a gente não costuma conversar muito sobre, né? Tem muitos tabus Uhum, envolvidos nesse tema, então eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, bem é produtiva. verdade. Tá, e aí eu chamo agora o professor Natal, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Eu, Carla e Ingrid estamos aqui assistindo, tá? E Obrigada. vocês fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, Carol. Peraí, um A pouquinho. joia. Oi, gente. Então, assim, hoje nós temos aqui o prazer de estar conosco a Bárbara. A Bárbara é uma amiga que eu conheci quando trabalhava na Secretaria de Saúde, né? Nós trabalhamos junto no projeto chamado ProBem, o Programa Obesidade Embora. Esse projeto é um projeto bem interessante, no qual, né, a Bárbara foi para São Paulo apresentar um artigo para uma apresentação sobre isso, né? Bem, nós tivemos algumas apresentações aqui no DF, né, tivemos alguns TCCs falando sobre o nosso projeto, chegamos a aparecer também em algumas várias mídias durante esse projeto, foi um trabalho muito legal que nós realizamos. Teve um Eu, documentário do assim, Ministério da Saúde, né, Natal, que a gente não pode esquecer. isso, Teve feito um prêmios, documentário, a gente teve os prêmios que nós temos ganhamos. ganhamos prêmios, ganhamos duas premiações, né, então Foi. ganhamos aí, foi bem legal. E depois, né, hoje ela continua na Secretaria de Saúde e eu estou na Secretaria de Educação, porém a gente continua tendo alguns contatos. E aí, nós tínhamos para culminar este momento, né, essa semana da temática, dessa semana, né, com os temas que nós propomos como sendo interessantes. Então, a gente tem um tema bem interessante hoje, que é sobre a valorização da vida. Então, nós convidamos a Bárbara, então seja bem-vinda, Bárbara, né, que tenhamos uma tarde bem proveitosa, bastante rica. Teremos. Bom, pessoal, então, como o Natal já me apresentou, eu sou Bárbara, sou psicóloga. E aí hoje ele me convidou para a gente poder conversar um pouquinho sobre a valorização da vida, né? Que a gente passou o setembro amarelo aí, o mês de setembro, que é o mês no qual foca muito a prevenção ao suicídio, né? A valorização da vida. Mas uma coisa que eu gosto sempre de reforçar quando eu falo sobre esse tema, essa temática, é que a gente não fale sobre ela somente no mês de setembro, né? Que no mês de setembro seja dado assim, esse enfoque muito maior dentro dessa temática, mas que a gente também tenha o cuidado de falar sobre esses assuntos durante todo o ano, durante todo o processo de vida.
porque as emoções, os sentimentos, as dificuldades do dia a dia, elas estão aí, né? Não é só num mês, então é no ano inteiro. Então é muito importante que a gente tenha consciência de que existe essa problemática e que nós temos, né, como prevenir esse problema que é o suicídio, né? Então, assim, é importante, eu já até parabenizo a escola por ter proporcionado esse momento para que a gente possa refletir sobre essa temática. E aí, quando o Natal me convidou, eu fiquei me perguntando, né, qual que é o nosso papel diante desse tema, prevenção do suicídio, né? Aonde nós estamos, né, inseridos enquanto pais, enquanto alunos, enquanto amigos, enquanto professores educadores, enquanto profissionais de saúde, né? Aonde nós estamos? Qual o nosso papel perante toda essa temática que envolve o Setembro Amarelo? E aí eu tinha pensado, né, quando eu pensei em organizar esse nosso encontro, eu pensei na principal proposta. Qual que é a nossa principal proposta por meio dessa conversa, né? Seria, então, fazer uma reflexão sobre a vida, sobre que valor nós estamos dando à vida, né, nos dias atuais, pensar nas formas de lidar com as adversidades, que é como eu falei no início, as adversidades elas vão surgir a todo momento, né? Faz parte da vida ter as adversidades, e aí nós temos que pensar estratégias para lidar com essas adversidades. A outra proposta também seria sensibilizar as pessoas acerca do tema. Muitas pessoas têm medo de falar sobre, né? É muito tabu. A questão do suicídio ela ainda tem muitos tabus, tem muitos segredos, tem muitas coisas envolvidas que não se fala sobre, né? Também é uma forma da gente abrir caminho para romper o silêncio mesmo, para que as pessoas possam saber aonde procurar ajuda, com quem conversar, porque, gente, conversar é a melhor forma, né? Abrir o espaço para o diálogo, você ter uma escuta respeitosa do outro quando ele estiver falando dos sentimentos dele, das dificuldades, das angústias, né? Então, assim, sensibilizar para essa escuta respeitosa é um dos objetivos aqui que eu espero que a gente alcance até o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Tá tranquilo aí? Posso continuar? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá, Natal? Certo. Então, vamos lá, né? Então, como eu tinha falado, o Setembro Amarelo, o foco dele é na valorização da vida e na prevenção ao suicídio. Então, o que acontece? Combater esse preconceito que a gente tem sobre falar sobre suicídio, como eu já falei anteriormente, é muito importante, tá? É uma das formas. Por que eu falo que é muito importante? Porque o suicídio, ele pode ser prevenido, na grande maioria das vezes, né? Então, por meio de estudos, por meio de discussões do tema, né? No caso, essas formas de discutir, de elaborar esses estudos, de falar sobre, é uma forma eficiente de promover a prevenção desse tipo de problema, tá? Então, assim, é importante que a população, de forma geral, os profissionais de saúde, os pais, os cuidadores, os professores, os governantes também, que eles tenham essas informações para que eles possam conduzir medidas adequadas nos momentos necessários, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar também é que a importância que existe de abrir um espaço para o diálogo em casa e na escola. E também abrir espaço no diálogo entre a família e a escola, né? Eu acho que esses dois pilares, eles caminham juntos, a gente não pode deixar esses pilares soltos, né? Se na escola não vai bem, em casa possivelmente não vai bem também, né? Pode estar tendo alguma questão em casa que está influenciando na escola, assim como pode ter questões na escola que estão influenciando também as atitudes, os comportamentos dessa criança e do adolescente dentro da escola. Então, também é uma questão muito importante que a gente tem que ressaltar e trazer, né, para reflexão quando a gente fala sobre esse tipo de temática, tá bom?
eu falei para vocês do respeito e da escuta, né? Respeitosa. Tem um livro que eu tô lendo que ele chama O Palhaço Psicanalista. Esse livro aqui ele é muito interessante, que ele vai falar como escutar o outro pode transformar as vidas. Vocês não têm noção de como que é importante para aquela pessoa que está em sofrimento psíquico, emocional, ter uma escuta respeitosa, né? Ter o outro para te ouvir, que não vai te julgar, porque muitas vezes a pessoa, quando ela está passando por algum sofrimento, ela tem medo, tem vergonha de expor para o outro com medo de ser julgada, né? Então, assim, é uma coisa que é muito importante é a gente abrir espaço para essa escuta respeitosa, tá? Tamo indo? Tá tranquilo? Tranquilo, vai. É a primeira vez, aí a gente nunca sabe se tá aí no caminho certo, né? Bom, então a questão do suicídio, gente, ela é considerada pelo Ministério da Saúde um problema de saúde pública. Mas, como a gente já comentou aqui, é um problema que pode sim ser prevenido por meio de informação, por meio de conhecimento, por meio de conversa, por meio de discussões dentro do ambiente, discussões que eu digo, conversas direcionadas dentro do ambiente da escola, dentro do ambiente de casa, da comunidade, da igreja, da vizinhança, entre os amigos. Então, assim, é um assunto que tem que ser falado, né? A gente tem que falar para que a gente possa se implicar um pouco mais dentro desse processo também. Aí eu coloquei uma figura, não sei, Natal, se tem como mostrar, que aí tem uma frase que diz assim, entender que com a ajuda do outro é possível ir mais longe e errar também faz parte do processo, gente. Às vezes a gente fica tanto nessa agonia de, eu errei, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado nisso, aí você começa a sentir aquele processo de culpa, e isso não é legal. Então vamos buscar ajuda, né? Vamos procurar pessoas que possam te ajudar. Se você tem receio de conversar sobre qualquer questão pessoal, emocional, de sofrimento que você esteja passando com uma pessoa próxima porque tem medo do julgamento, então vamos procurar um profissional, né? Existem profissionais, existem os professores, que eu sei que para os professores, às vezes, fica muito complicado, porque muitos não receberam uma formação, muitos não tiveram a oportunidade na graduação de falar sobre esse assunto. E às vezes tem uma certa insegurança. Mas eu digo para vocês, o fato de vocês se disponibilizar, de estar próximo a uma pessoa que chega para você e quer falar sobre essas questões, né, que estão angustiando, já é um processo de ajuda, né? Já facilita a abertura de um diálogo. Essa outra imagem aí que o Natal está mostrando, eu gosto muito dela, né? Que o menininho pergunta, que lugar eu deveria conhecer? Aí a borboletinha responde, o lugar do outro, talvez, né? Então, é você ter essa empatia de se colocar no lugar do outro. É você ter esse cuidado de escutar respeitosamente, escutar aquele sofrimento. E o principal, gente, essa escuta respeitosa, ela envolve, vamos dizer assim, uma questão o sigilo, né? Porque às vezes também tem uma pessoa que desabafa com você, você vai e comenta com uma outra pessoa aqui, e aí você acaba perdendo o vínculo, perdendo a confiança daquela pessoa por uma atitude que não foi bacana por você ter contado. Então é importante também manter esse cuidado com aquilo que o outro está te falando, né? É respeitar aquilo e guardar para si. Lógico que se você vê que a pessoa está numa situação de risco, uma situação na qual ela está se colocando em risco, aí você tem que conversar com outras pessoas e já avisando a essa pessoa que você vai comunicar uma outra pessoa que tem uma qualificação específica para lidar com a situação. Aí vamos para outra figura, Natal. Que aí eu coloco, falar, gente, é sempre a melhor solução. Né? Falar sobre os sentimentos, as emoções. Às vezes a gente não sabe, a gente não vai conseguir mudar o que a gente sente. Mas a gente pode aprender o que fazer com os nossos sentimentos.
né? Então, o falar, conversar com alguém, pode ser que este alguém, ele te ajude a buscar estratégias para você resolver esse problema que você está tendo, essa dificuldade, essa angústia que você está sentindo, né? Então, assim, o falar sempre é a melhor solução para quem está passando por um processo de sofrimento, por uma tristeza, por uma depressão, uma ansiedade, estresse, um transtorno pós-traumático. Então, assim, é sempre importante você conversar sobre todas essas questões que estão te incomodando. Tem a outra, Natal, agora. Aí é a questão, né? Tá tudo bem, fale sobre aquilo que lhe dói. É importante falar dos sentimentos, do que tá doendo, aonde que tá doendo, como que é essa dor, por que essa dor deve... Porque a partir do momento que você fala, você começa a se perceber dentro daquele problema. E as coisas vão se clareando mais nesse processo. Tá? Tranquilo, Natal, agora não tem desenho por enquanto. Obrigada. Bom, aí eu quis trazer um pouquinho, porque o Natal me disse que era para escola, né? E aí nós temos as crianças e os adolescentes, e aí a gente não pode esquecer, né? Que as crianças e os adolescentes, eles emitem sinais quando estão em sofrimento. Quando eles não estão bem, eles nos demonstram, né? Eles nos mostram que não estão bem. Então, fazer a leitura desses sinais, desses comportamentos, é muito importante, porque você vai poder lançar a mão de várias estratégias, de várias ações para auxiliar essa criança e esse adolescente. E uma coisa importante que a gente ainda tem que aprender a trabalhar, que é trabalhar com redes de apoio de proteção. Porque às vezes a gente quer trabalhar muito sozinho, né? A escola, não digo se é o contexto de vocês, eu já conheço alguns contextos que são assim, a escola está sozinha, a assistência social está sozinha, a família está sozinha, a comunidade sozinha, e não comunicam, não se interligam, não se comunicam, né? Porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar em redes, a gente promove para essa criança e esse adolescente uma oportunidade de estar mais envolto, né, de ações protetivas, né? E na verdade eu não digo que nem seja, eu até acho que eu usei a palavra oportunidade de forma equivocada. Eu acho que é uma obrigação de nós, enquanto instituição, enquanto cuidadores, promover essa proteção e esse cuidado, né? Então, assim, é nossa obrigação, nós temos que promover isso, né? E eu sei que a gente vai caminhando devagarzinho, um dia a gente vai conseguir ainda trabalhar em rede de forma integral para auxiliar essas crianças e esses adolescentes. Aí, gente, como a gente estava falando ali, né, que as crianças expressam suas dores, seus sentimentos, muitas vezes por meio da impulsividade. Às vezes você não entende por que seu aluno está impossível, porque seu filho está agressivo, por que seu filho chora muito, por que seu filho se isola. Às vezes você não consegue entender, mas ele está te mostrando, ele está expressando algo que está nele. Pode ser uma dor muito forte, um sentimento, pode ser uma angústia. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nesses comportamentos de impulsividade, de agressividade, de choro. Muitas vezes, as crianças também expressam esses sentimentos por meio de bilhetes, e a gente não dá tanta importância por meio de uma cartinha que ele escreve. E o que é mais comum hoje em dia é por meio de postagens na rede social, né? Que aí a gente também tem que ficar muito atento às redes sociais. Nas redes sociais tem uma coisa que é muito cruel, né? Porque nas redes sociais a tristeza ela não é tolerada. Geralmente a gente quando vê nas redes sociais só tem coisas felizes, as pessoas sorrindo, as pessoas compartilhando, as pessoas ali juntas, mas muitas vezes tem muitos sofrimentos ali que estão ali por trás que a gente não percebe. Né? Então, nós, enquanto cuidadores, educadores, pais, professores, né? Nós precisamos estar atentos também a isso. É como eu estava falando no início para o Natal.
Essa coisa de tecnologia, eu sou terrível, eu não tenho muita habilidade com isso. Mas eu, enquanto profissional, eu tenho que aprender, enquanto mãe também, enquanto tia, enquanto educadora, eu tenho que me pôr à disposição para aprender, porque é onde os nossos filhos estão, é onde nossas crianças e nossos adolescentes estão, né? Então, assim, a gente também tem que se propor a aprender um pouco mais sobre isso, né? Então, é algo que a gente tem que ficar bem atento também. E outra questão falar a respeito de sentimento não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Nós adultos já temos dificuldades, né? Aí a gente imagina criança e adolescente. E aí é como eu falei antes, eles vão falar para vocês por meio do comportamento. É a forma com que eles conseguem expor para vocês que tem algo que não está legal, que tem algo que está incomodando, que tem algo que precisa ser dado atenção, tá? E aí o que a gente, que a gente tem que focar também é que essas crianças, elas têm esses comportamentos de se isolar, elas podem fugir por meio de drogas, que a gente tem que ficar atento, ou muitas vezes começar com automutilação, né? Ela vai se agredir porque ela não está suportando aquela dor que ela está sentindo. Ela não está fazendo aquilo para chamar sua atenção simplesmente, né? Vou fazer porque hoje eu quero que minha mãe olhe para mim. Não. A dor que ela sente, ela é tão grande que ela não consegue pôr para fora. Então ela extravasa por meio do corpo. Assim, é uma tentativa de suicídio. Ela está querendo acabar não é com a vida. Ela está querendo acabar com a dor e com o sofrimento que ela tem dentro dela, que está com ela, que ela não consegue dar nome e nem redimensionar esse sofrimento, essa dor. Tá? Tá tranquilo aí, Natal? Por enquanto tá tranquilo. Pode ir, qualquer Então, coisa a então gente vamos embora. chama atenção. Então vamos lá. Aí outra coisinha que eu queria falar para vocês é que a gente tem que observar nos nossos filhos, né? Por exemplo, dificuldade na escola. Ele está tendo nota baixa, está tendo brigas constantes na escola, todo dia chega um recadinho da professora, né? Falando que o filho não está indisciplinado, está tendo um baixo rendimento. Geralmente, gente, quando se investiga, quando vai a fundo, você pode saber que tem uma causa emocional ou psicológica envolvida, tá? Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado para também não estigmatizar os nossos pequenos, as nossas crianças e os nossos filhos, de dizer, esse menino é muito indisciplinado, esse menino é muito teimoso. Às vezes não é isso. Ele está expressando o seu comportamento, tá? O seu sentimento, suas emoções. Pode até ser uma emoção positiva, uma coisa boa. Ele vai conseguir expressar por meio do comportamento. Porque o falar em si, às vezes nem ele não dá conta de dar nome daquilo que ele está sentindo. Às vezes nós adultos vamos conversar sobre os nossos sentimentos, a gente não sabe dar nome àquilo que a gente está sentindo. Então você imagina uma criança, um adolescente que está passando por diferentes tipos de transformação, é no hormônio, é no comportamento, no pensar daqui a quantos anos, como é que minha vida vai estar, eu vou ter que escolher uma profissão daqui a pouco, eu tenho que ter um bom rendimento na escola. Então, assim, a vida de adolescente não é fácil também, não. A gente acha que é só ficar em casa descansando. Existem vários conflitos internos que eles passam que a gente tem que dar espaço para eles falarem sobre, né? E aí eu estava andando, caminhando mais um pouquinho, pensando, a escola e a família são espaços de grande importância na promoção da saúde mental dessas crianças, né? Então a gente tem que entender esses dois locais e proteger esses dois locais, né? Para que eles sejam acolhedores, para que eles sejam espaços de empatia, de respeito, que é o que nossas crianças e adolescentes precisam, tá? Então, pensando um pouquinho assim, que esses espaços são espaços, né, de promoção de saúde mental, a gente vê que na escola, o que a gente pode fazer na escola para falar sobre saúde mental, né? A gente pode propor ações como essas, ação como essa que foi proposta pela escola, de ter uma live falando sobre valorização da vida,
ou ter uma live falando sobre a rotina que a gente conversou da última vez que nós nos encontramos, né? Falar de rotina, a pandemia, a importância dos estudos, é ter espaço para que esses crianças e esses adolescentes possam falar dessas emoções, desses sentimentos, quais são as dificuldades que eles estão tendo, ou outros temas que eles acharem interessantes, né? Temas que eles querem conversar sobre, que eles têm dificuldade, que eles têm dúvida. E sempre, gente, sempre, 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 propor atividades que gerem empatia e respeito entre os alunos, entre os professores, entre os funcionários, entre a comunidade, né, entre os vizinhos, pensando que a gente não é um indivíduo só nesse mundo. A gente tem várias coisas que nos cercam, várias pessoas que nos cercam, e que a gente precisa sempre olhar para o outro com empatia e respeito. E pensando na família, abrir sempre espaço para o diálogo, tá? A família é muito importante ter esse ambiente, ter esse momento de conversa, esse momento de meu filho, vamos conversar como foi o seu dia, né? Quando chega no final do dia, como foi o seu dia, o que aconteceu, o que você aprendeu, o que você não gostou, mas por que você não gostou, meu filho, disso que aconteceu? Eu posso te ajudar, né? A mesma forma, o filho perguntar para a mãe, e aí, mãe, como foi seu dia? Perguntar para o pai, e aí, como é que foi no trabalho? O senhor se aborreceu? Porque a gente sabe, todos nós temos aborrecimentos durante o dia, temos frustrações, né? Uma coisa que eu foco quando eu falo muito também de educação dos filhos, eu falo da questão da frustração. Os nossos filhos também precisam ser frustrados. A gente não pode dar tudo para os filhos. Eles têm que saber que existe o não, né? Que existe momentos que a gente não vai poder ter o que a gente quer naquela hora, ou às vezes você não vai poder ter aquilo que você quer, sei lá, por 6 meses. Então, assim, é importante ter esse espaço para conversar sobre tudo isso, dessas frustrações, dessas angústias, de conversar sobre o porquê, o não. Né? Eu estou te falando que você não vai na festa, por isso, por isso, por isso, e eu sei que isso não está te agradando, mas no momento é o que a gente vai fazer. Hoje é assim que vai funcionar. Né? Então, assim, esse espaço do diálogo na família, gente, ele é essencial, tá? É importante vocês criarem, e no início vocês podem até colocar, sei lá, de 7, para criar uma rotina, né? No início você coloca um horário, tipo um horário de 7 às 8, nós vamos conversar sobre o que aconteceu durante o dia. Depois vocês vão ver que vocês vão estar fazendo isso de forma automática a todo momento, né? Você querer saber como o outro está, como o outro passou um dia, o que lhe causou tristezas, o que lhe causou alegrias. Isso daí é valorizar a vida, né? É você propor esse espaço de valorização de todas as experiências que ele passou e que você também passou durante o dia, que você vai compartilhar com o seu filho. E uma coisa muito importante, nesse ambiente de diálogo, a gente não pode esquecer que tem que ser uma escuta respeitosa, sem julgamento e sem condenação, tá? Não vai condenar sim, ele teve um comportamento que não foi um comportamento que a minha família aceita. Então, vocês vão conversar sobre esse comportamento, por que vocês não aceitam esse comportamento, para que ele entenda o que vocês compreendem como certo e errado, mas não julgar, não condenar. Mesmo na conversa, gente, é no diálogo, né? Sem ser muito abrupto, sem ser muito bruto, né? Então, assim, é pensar de forma respeitosa mesmo em tudo aquilo que ele está te colocando. Falando da questão, gente, da valorização da vida, prevenção de suicídio, Setembro Amarelo, eu gosto muito de falar sobre saúde mental, que é uma coisa que a gente esquece de dar atenção. A gente deixa a nossa saúde mental lá por último, né? Mas
a gente deveria deixar nossa saúde mental em primeiro lugar. Porque você estando bem com o seu emocional, com o seu psicológico, você consegue visualizar a situação de uma forma totalmente diferente, né? Você vai ter um problema, mas você vai conseguir olhar esse problema de uma maneira mais tranquila para se resolver. Então, a saúde mental, pensando na saúde mental, ela é uma forma como a pessoa vai reagir às exigências, os desafios, a mudança da vida e o modo como ela vai harmonizar todas essas ideias e essas emoções. Então, não é uma coisa fácil também, não. É uma coisa que é difícil, mas que a gente conta com a colaboração um do outro. Lembra que lá no início a gente colocou aquela imagem, né, da questão de estar com o outro, né, ter o outro para auxiliar, favorece muito o nosso dia a dia. Então, assim, a gente sabe que diariamente a gente vive aí uma série de emoções que são boas, que são ruins, mas que faz parte da vida. Então a gente vai ter momentos num dia, alegria, felicidade, tristeza, raiva, frustração, satisfação, né? Vai ter aquele momento, vai ter medo, vai sentir angústia. É normal a gente sentir, né? Agora, o que nós vamos fazer com essas emoções e esses sentimentos é o que vai definir nossa qualidade de vida. Tá? Eu tô com raiva, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu tô com medo, eu tô triste, o que eu vou fazer com essa tristeza, né? Então, como que eu vou lidar com todas essas emoções, com todos esses sentimentos, é o que vai definir a qualidade da sua saúde mental, tá? Aí tem uma imagem, não precisa nem mostrar, porque não é nem mais uma frase. Ela diz bem assim, tudo bem, errar às vezes, ter dias ruins, não ser perfeito, nós não somos perfeitos, nós erramos, e erramos muito, gente. Mas os erros, eles nos ensinam também, né? A gente aprende muito com os erros. Fazer o que é melhor para você, isso não é ruim, tá tudo bem se você fizer o que é melhor para você e deixar um pouquinho de fazer o que é melhor somente para o outro, né? E ser você mesmo, tá? Então, assim, esse fazer o que é melhor para você, a gente tem que lembrar sempre, porque muitas vezes a gente só quer o agradar, né? Agradar e esquece de olhar tudo de bom que você tem, pensando só em agradar o outro, tá? Aí tem uma questãozinha, uma proposta, né? Um exercício mesmo de reflexão que eu pensei para a gente fazer durante a nossa live. Hoje, você já parou para pensar, para refletir sobre os seus pensamentos, as suas ideias e seus sentimentos? Essa proposta, vamos mesmo exercitar isso mesmo agora, assim, com a proposta da Bárbara, que ela está colocando, vai colocando aí no chat aquilo que você sentir à Legal. vontade para colocar, tá bom? Ela vai fazendo as questões, os questionamentos, e você vai refletindo e vai colocando aí no chat. Aquilo que você puder compartilhar, é claro, tá, gente? Que você sentir à vontade. E lembrando que nós estamos num espaço onde nós teremos uma escuta, uma leitura muito respeitosa, né, de tudo que as pessoas vão compartilhar, porque elas estão compartilhando experiências. E a gente tem que aprender a ser respeitoso com a vida do outro, né? Com a experiência do outro. E não existe o certo nem o De errado. A gente forma não está alguma. né, não existe certo nem errado. A gente não está discutindo isso, né? É Não. apenas aquele que sentir à vontade que exponha isso no chat agora, tá bom? A Bárbara vai fazer um questionamento e você vai coloque no chat, tá bom? E aí eu vou dando um tempinho. Eu vou fazer o questionamento e dar um tempinho para vocês, tá bom? Hoje, para refletir sobre os seus pensamentos, as suas ideias e os seus sentimentos. Se não, você vai parar, vai respirar fundo e vai olhar para você. Pense, feche seus olhos se você quiser, não precisa também fechar, mas pare um pouquinho agora, né? Para até de teclar agora, e você vai apenas reflete com você mesmo. Você hoje refletiu um pouquinho sobre a sua vida, sobre as ações, sobre o que você vai fazer, como forma de planejamento que você fez. Você já pensou nisso hoje? Refletiu um pouquinho? O que você está sentindo, pensando?
Você pode repetir, por gentileza. Eu posso repetir? Você quer que eu, Natal? Alguém perguntou que pode repetir, por gentileza. Posso. A pergunta foi, como o Natal falou, você vai fechar os olhos e vai olhar para si. Você vai olhar para você e vai pensar, como você está se sentindo? No que você está pensando nesse momento? Eu não consigo ver, Natal, se tem alguma coisa chegando. Sim, sim. Não, alguns, né, estão falando aqui que nem faz isso diariamente, a maioria que não, alguns sim, também. Legal. Mas, ó, é uma experiência que vocês podem fazer diariamente, tá? Vocês podem fazer de manhã, de tarde, de noite, toda hora, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Sempre que você se sentir incomodado com alguma coisa, você pode, por exemplo, passou por uma situação agora que essa situação te deu muita angústia. Olhe para você, olhe para essa situação e pense, por que eu estou sentindo isso, né? O que Bárbara, aconteceu aqui dentro para eu estar sentindo? Sim, Natal. teve aqui, acho que a professora Beatriz, ela falou assim, ó, mas às vezes é difícil para nós, adultos, entender o que estamos sentindo. Muito. Imagina crianças e adolescentes. É por isso que a gente tem que fazer esse exercício diariamente. Realmente é muito difícil a gente olhar. Primeiro, é muito difícil a gente olhar para nós, né? Porque nós somos tão práticos que a gente quer resolver tudo e esquece de olhar o que nós sentimos e o que nós estamos pensando. O que aquela situação está provocando na gente. Realmente é uma situação muito difícil, mas é uma questão que você pode fazer diariamente e ir treinando. É você ter esse compromisso com você, sabe? Você ter esse compromisso consigo. De parar um tempo e olhar para você e olhar para os seus sentimentos. Porque isso vai te trazer um aprendizado pessoal, né? Um autoconhecimento que a gente deixa de lado. A vida ela é tão corrida que a gente deixa o nosso autoconhecimento de lado. E, gente, para promover, para ter saúde mental, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento. Então nós precisamos fazer esse exercício diariamente. Foi a professora? Qual o nome da professora? Qual o nome da professora? Aqui quem falou isso foi a Beatriz. Aí tem outra coisa aqui. Então, só concluir para a Beatriz. Então, Beatriz, é um exercício. E aí nós, adultos, temos que ensinar também as nossas crianças e os nossos adolescentes e colocar esse local, tá? Porque a saúde mental, essa educação emocional, a gente começa da infância, né? Então, começando lá da infância, o processo, ele fica mais tranquilo, tá bom? Espero ter respondido. Vai, Natal. É o seguinte, é que a Carol acabou de falar aqui que em 7 minutos vai cair. Ai, meu. Aí ela falou, tá? Mas ela falou que se cair ela vai e coloca, a gente reinicia, tá bom? Tranquilo. Aí você finalizar. Mas porque só teve uma aluna, a Juliana, colocou o seguinte: quando eu acordo, eu fico parada pensando em várias coisas. Isso é ótimo. E dessas coisas que você fica pensando, o que você tira de conclusão, né? O que você tira de bom ou de negativo? Como você se sente pensando nessas coisas, né? Isso é ótimo. Esse tipo de atitude até nos ajuda a planejar o nosso dia, né? Porque se você, quando acorda, você vai olhar para você, para os seus sentimentos, para o seu pensamento, você já vai saber, hoje não é um bom dia, hoje eu não estou bacana. Então, de que forma que vai ser o meu dia? Então, eu vou tentar fazer tal atividade, usar tal estratégia para poder ter um resultado diferenciado. Isso é muito bom, Juliana. Tem mais, Natal? Então você está falando que eu estou bem, eu estou feliz, né? Tem alguns falando, né? Isso é muito bom. Tá.
Aí, gente, outra frase, que eu adoro essas frasezinhas. A vida requer leveza e simplicidade. A gente tem que parar de complicar a vida, de colocar um peso muito grande, né, nas nossas vidas. Então, assim, a gente precisa olhar com esse carinho, né, para a vida, para a nossa saúde mental, porque muitas vezes quem complica somos nós. Nós, às vezes, damos uma virada assim na vida, né? Quer fazer um trem que fala, meu Deus do céu, é uma coisa tão simples de resolver e eu quero fazer a forma mais difícil. Vamos para o outro? Outra frase que eu adoro: ó, a vida fica muito mais fácil se a gente sabe aonde estão os beijos que precisamos. Aí foi o Mário Quintana que falou. E eu não digo só os beijos, eu digo os abraços, eu digo os amigos, eu digo aquele aperto de mão acolhedor, eu digo atenção. Então fica fácil a gente saber que tem uma rede de proteção, tem pessoas, né, que estão ali que podem nos auxiliar nesse processo. E assim, tem gente que te abraça e te reinicia. Tem pessoas que têm um dom que eu ainda não entendi ao certo como que funciona, mas tem gente que quando te abraça, ela te reinicia, né? Ela te dá um up diferenciado. Eu coloquei essa imagem que ela fala bem assim: respeite seus sentimentos, suas dores, sua trajetória, seu limite, sua vontade, seu tempo, mas acima de tudo, gente, a gente também tem que respeitar o outro. A gente tem que respeitar o tempo do outro, os sentimentos, as dores, as trajetórias, os limites e as vontades do outro também. E jamais, gente, jamais, não chame de tempestade em copo d'água uma dor que não é sua. Então, tenha essa escuta e esse olhar cuidadoso, carinhoso para com o outro e para consigo também, né? A gente também não pode esquecer da gente. Mas quando alguém for compartilhar algum sofrimento com você, alguma experiência que às vezes não é uma experiência muito bacana, seja acolhedor, seja respeitoso. Ela sabe o tamanho da dor dela, que para você pode ser uma coisa pequena, mas que para ela é uma dor insuportável. Então a gente precisa ter empatia e o respeito pelo outro. Aí só para a gente tentar finalizar aqui, Natal, se der tempo, existe um centro de valorização da vida que chama CVV, não sei se vocês conhecem. Eles dão apoio emocional e a prevenção do suicídio. É um atendimento gratuito, é um atendimento sigiloso e tem várias formas de você acessar. Uma das, assim, que eu acho que o acesso é muito mais fácil é por meio do telefone 188. Funciona 24 horas, gente. Então, se você está passando por alguma situação que está te incomodando, que está te deixando para baixo, está vindo pensamentos ruins, negativos, né, de menos-valia, entre em contato, lá vai ter uma pessoa que vai estar... ela está capacitada para te ouvir, para te orientar, para te dar todo o suporte. Depois, Natal, se você quiser divulgar as outras formas, no meio de chat, o e-mail, o posto de atendimento, que às vezes eles fazem até atendimento presencial, tá no slide também, você pode ficar super à vontade de divulgar, tá? Então, assim, Depois se a gente precisar... Depois a gente coloca aqui na página. Depois, coloca, a gente porque disponibiliza. é um canal muito interessante, sabe? E é um canal que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, assim, é legal você falar para um adolescente. Porque às vezes o adolescente tem vergonha de falar com o pai, com a mãe, com um amigo, com o professor. Mas ali no telefone pode ser que ele não sinta tanta vergonha assim e consiga expor aquilo que está sentindo, né? Que ele precisa, né? Então, assim, é um espaço bem bacana. É um pessoal muito bacana né, que faz esse atendimento. Eles são todos voluntários. E aí, Natal? Será seu? Não, você pode... eu pode continuando. Eu estou olhando aqui, né? O pessoal tá dando palmas, né? Que bonitinho. Acordando. Tá muito bom. Mas, gente... Voltei! Gente, pois não, a gente tem o tempo. Gente, mas assim... mas a gente não vai ficar... Gente, não fica tranquilo, não vai ficar mais 1 hora, tá? Como foi falado anteriormente, assim, mas a gente só chamar a atenção para que
a gente ficar atento a essas situações, né? Mas eu vou voltar naquela frase que você finalizou, né? Que eu queria que você retornasse. É Sim. tempestade em copo d'água. Você falou uma coisa muito importante que a gente A frase é assim: não chame de tempestade em copo d'água uma dor que não é sua, né? Porque só a pessoa que está sentindo aquela dor sabe a dimensão que é o que ela está sentindo, o que ela está passando. Então, pode ser que para algumas pessoas seja uma coisa pequena, mas para a pessoa que está passando pelaquela situação, é o que está deixando-a triste, chateada, desgostosa da vida, né? Então, jamais chame de tempestade em copo d'água aquela dor que não é sua. Respeite, né? Sempre trate com respeito aquela dor. E outra, gente, se ela está te procurando para falar sobre essa dor, significa que ela tem uma confiança em você. Significa que para ela você é importante naquele momento, entendeu? Então é uma forma, a forma que você tem de melhor estar próximo, presente nessa situação da pessoa é você estando de forma respeitosa, de forma empática, de forma amorosa. E você tinha falado, Natália, que tem uma pessoa que diz que adora abraço, mas na época de pandemia tá meio difícil. Isso. Realmente, é muito difícil. Eu também adoro abraço. Eu acho essa frase, tem gente que te abraça e te reinicia, verdadeiríssima. Porque tem pessoas que parece que tem o dom mesmo de um simples abraço, de um simples olhar, uma simples palavra, um simples bom dia, já te eleva, né? Já te deixa no estado de espírito diferenciado. Então, assim, a gente precisa muito de aprender a ter esse respeito, a ter esse olhar carinhoso, a ter esse olhar amável para com o outro, né? Para o sentimento do outro. Era isso. O que mais que você viu aí, que você queria? Pois é, eu como saiu aqui, eu andei me perdendo, mas assim, a maioria, né, tava realmente o pessoal parabenizando, né? Alguma falando aqui que não te conhecia, né, mas estou encantada, né, pode passar que tinha falado isso. Mas assim, né, pra gente finalizar este momento, tá? Porque assim, tô atento aqui, se tiver alguma coisa eu vou te falar, tá? Tá. Mas assim, te agradecer, né? Já vou te agradecendo também. E assim, sempre isso, reforçando também esse negócio da frase que você ficou Impactante. falando, né? Então, Uhum. assim, que a gente possa... Não sei se você viu Olha, aí a Lorena eu tô escrevendo. muito chorona. Vocês ficam colocando essas coisas aí eu fico chorona. Eu já sou chorona. E com a gravidez eu tô mais chorona ainda. Isso, é isso, gente. Gente, você não sabe, ó, a Bárbara, né, ela está grávida, né, Tô. e primeira gestação. Hoje tem, né, a apresentação de um estudo de caso do TCC dela da pós-graduação, né? Então, assim, a emoção à flor da pele, né? Tô. Então, assim, mas como você está falando, né, gente? Você está vendo é uma pessoa... eu falei anteriormente, a escuta, para ser realmente uma escuta ativa, ela requer muito desprendimento, muita humildade, né? No momento que você não conseguir se desprender do seu alto ego, da sua autocapacidade, você não consegue ouvir o outro na sua profundidade, né? E ouvir é muito mais do que apenas estar ali, né? Assim, Muito não, mais. ouvir é muito mais profundo, né? Isso é extremamente importante. Então, quero agradecer, quero também agradecer cada um de vocês, né, que estão aí nos prestigiando com as palavras e dando esse apoio. E a gente, talvez, a gente não imagine o que você esteja passando aí. Só você sabe o que você está passando. Então, talvez essa fala tenha sido para você, pode ser alguém da sua família, né? E que não deixe que fique agora, né? Não deixe que isso permaneça aqui. Leve para frente aquilo que você aprendeu, aquilo que você pode colocar em prática. E, precisando, a gente vai postar também no Instagram da escola, ou aqueles telefones, né? No CVV. E Interessante, tá Natal, bom? se você quiser divulgar aquele meu e-mail, pode divulgar, não tem problema, tá? Eu respondo todos que me mandarem. Pode ser que demore um pouquinho,
mas eu respondo, tá? Aquele sferreira.barbara@gmail.com, pode divulgar que não tem problema não, tá bom? E, gente, eu indico para vocês, ó, não tô ganhando nada não, mas assim, é uma literatura muito bacana, O Palhaço e o Psicanalista. Ele fala exatamente dessa escuta respeitosa que a gente precisa ter, que a gente, hoje em dia, é algo bem, bem complicado da gente conseguir por conta mesmo da correria, né? Às vezes a pessoa tá ali falando, você encontra alguém e fala, e aí, tudo bem? Aí você não quer que a pessoa conte como é que tá a vida, não. Só quer só que ela fala, não, tá tudo bem, vai embora. Então, assim, esse livro, ele mostra muito isso pra gente, né? Então, mas assim, é um aprendizado, é uma educação diária que a gente tem que ter com relação às nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o olhar que a gente tem que ter respeitoso para o outro, com essa escuta para o outro. Eu também gostaria muito de agradecer as frases que vocês colocaram, agradecer Natal, agradecer a confiança, Natal. Você sabe que eu estou aqui disponível. Eu gosto muito desses momentos. Quando precisarem, gente, eu estou por aqui, viu? Obrigada por tudo que vocês escreveram aí. Eu agradeço, estou muito feliz. Gente, então, muito obrigado a todos vocês. Em breve faremos outros momentos, né? Eu já deixo assim, né? Eu, claro, estou aqui, não da direção, a direção está aqui, mas eu também quero deixar para vocês. Coloque no Instagram, coloque nas redes sociais da escola aquilo que vocês também, essas reflexões de vocês, né? Talvez você não, olha, vamos lá, escola, precisamos de falar sobre tal tema, coloque que a gente vai correr atrás, se for um tema que seja legal, a gente pode. Sim, é um canal aberto, então use as redes sociais da escola para isso. Olha, professores, a gente está querendo falar sobre um tema, tem como conseguir para a gente? Coloque aí que a escola é muito aberta para isso, é muito democrática e aberta. Então, com certeza a escola vai correr atrás para fazer com que esse momento vocês sejam contemplados, tá bom? A gente, nenhuma fala de vocês vai ficar assim, alheia, não. A gente vai ouvir sim, aqui a gente vai ouvir atentamente, humildemente, tá bom? A escuta é ativa e sensível, tá bom? Empatia, totalmente empatia. Bom, então, gente, todos os professores, muito obrigado. Todos os alunos, muito obrigado, tá bom? Então, gente, tchau, Bárbara. Tchau, boa apresentação. Gente. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Agora só. Vou encerrar. Só esperar. Né? Mas, gente, voltei. Gente, pois não, a gente tem o tempo. Gente, mas assim, mas a gente não vai ficar gente, não vai ficar mais 1 hora, tá? Como foi falado anteriormente, assim, mas a gente só chamar a atenção para que a gente ficar atento a essas situações, né? Mas eu vou voltar naquela frase que você finalizou, né? Que eu queria que você retornasse. Tempestade em copo d'água. Você falou uma coisa muito importante que a gente... A frase é assim, não chame de tempestade em copo d'água uma dor que não é sua. Né? Porque só a pessoa que está sentindo aquela dor sabe a dimensão que é o que ela está sentindo, o que ela está passando. Então, pode ser que para algumas pessoas seja uma coisa pequena, mas para a pessoa que está passando pelaquela situação, é o que está deixando-a triste, chateada, desgostosa da vida, né? Então, jamais chame de tempestade em copo d'água aquela dor que não é sua. Respeite, né? Sempre trate com respeito aquela dor. E outra, gente, se ela está te procurando para falar sobre essa dor, significa que ela tem uma confiança em você. Significa que para ela você é importante naquele momento, entendeu? Então é uma forma, a forma que você tem de melhor estar próximo, presente nessa situação da pessoa é você estando de forma respeitosa, de forma empática, de forma amorosa. E você tinha falado, Natal, que tem uma pessoa que diz que adora abraço, mas na época de pandemia tá meio difícil. Isso. Realmente, é muito difícil. Eu também adoro abraço. Eu acho essa frase, tem gente que te abraça e te reinicia, verdadeiríssima.
Porque tem pessoas que parece que têm o dom mesmo de um simples abraço, de um simples olhar, uma simples palavra, um simples bom dia, já te eleva, né? Já te deixa no estado de espírito diferenciado. Então, assim, a gente precisa muito de aprender a ter esse respeito, a ter esse olhar carinhoso, a ter esse olhar amável para o outro, para com o outro, né? Para o sentimento do outro. Era isso. O que mais que você viu aí, que você queria? Pois é, eu quando saio aqui, eu andei me perdendo, mas assim, a maioria, né, tava realmente o pessoal parabenizando, né? Alguma falando aqui que não te conhecia, né, mas estou encantada, né, pode passar que tinha falado isso. Mas assim, né, pra gente finalizar este momento, tá? Porque assim, tô atento aqui, se tiver alguma coisa eu vou te falar, tá? Tá. Mas assim, te agradecer, né? Já vou te agradecendo também. E assim, sempre reforçando também esse negócio da frase que você ficou Impactante. falando, né? Então, Uhum. assim, que a gente possa... Não sei se você viu Olha, aí a Lorena eu tô escrevendo. muito chorona. Vocês ficam colocando essas coisas aí eu fico chorando. Eu já sou chorona. E com a gravidez eu tô mais chorona ainda. Isso, é isso, gente. Gente, você não sabe, ó, a Bárbara, né, ela está grávida, né, Tô. e primeira gestação. Hoje tem, né, a apresentação de um estudo de caso do TCC dela da pós-graduação, né? Então, assim, a emoção à flor da pele, né? Tô. Então, assim, mas como você está falando, né, gente? Você está vendo, é uma pessoa... eu falei anteriormente, a escuta, para ser realmente uma escuta ativa, ela requer muito desprendimento, muita humildade, né? No momento que você não conseguir se desprender do seu alto ego, da sua autocapacidade, você não consegue ouvir o outro na sua profundidade, né? E ouvir é muito mais do que apenas estar ali, né? Assim, Muito não, mais. ouvir é muito mais profundo, né? Isso é extremamente importante. Então, quero também agradecer a cada um de vocês, né, que estão aí nos prestigiando com as palavras e dando esse apoio. E talvez, a gente não imagine o que você esteja passando aí. Só você sabe o que você está passando. Então, talvez essa fala tenha sido para você, pode ser alguém da sua família, né? E que não deixe que fique agora, né? Não deixe que isso permaneça aqui. Leve para frente aquilo que você aprendeu, aquilo que você pode colocar em prática. E, precisando, a gente vai postar também no Instagram da escola, ou aqueles telefones, né? No CVV. E Interessante, tá Natal, bom? se você quiser divulgar aquele meu e-mail, pode divulgar, não tem problema, tá? Eu respondo todos que me mandaram. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu respondo, tá? Aquele sferreira.barbara@gmail.com, pode divulgar que não tem problema não, tá bom? E, gente, eu indico para vocês, ó, não tô ganhando nada não, mas assim, é uma literatura muito bacana, o Palhaço e o Psicanalista. Ele fala exatamente dessa escuta respeitosa que a gente precisa ter, que a gente, hoje em dia, é algo bem, bem complicado da gente conseguir por conta mesmo da correria, né? Às vezes a pessoa tá ali falando, você encontra alguém e fala, e aí, tudo bem? Aí você não quer que a pessoa conte como é que tá a vida, não. Só quer só que ela fala, não, tá tudo bem, vai embora. Então, assim, esse livro, ele mostra muito isso pra gente, né? Então, mas assim, é um aprendizado, é uma educação diária que a gente tem que ter com relação às nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o olhar que a gente tem que ter respeitoso para o outro, com essa escuta para o outro. Eu também gostaria muito de agradecer as frases que vocês colocaram, agradecer Natal, agradecer a confiança Natal. Você sabe que eu estou aqui disponível. Eu gosto muito desses momentos. Quando precisarem, gente, eu estou por aqui, viu? Obrigada por tudo que vocês escreveram aí. Eu agradeço, estou muito feliz. Em breve faremos outros momentos, né? Precisamos de falar sobre tal tema, coloque aí que a gente vai correr atrás. Se for um Legal. tema que seja legal, a gente pode... Sim, é um canal aberto, então usa as redes sociais da escola para isso. Olha, professores, a gente está querendo falar sobre um tema, tem como conseguir para a gente? Coloque aí que a escola é muito aberta
para isso, é muito democrática e aberta. Então, com certeza, a escola vai correr atrás para fazer com que esse momento vocês sejam contemplados, tá bom? A gente, nenhuma fala de vocês vai ficar assim, alheia, não. A gente vai ouvir sim, aqui a gente vai ouvir atentamente, humildemente, tá bom? A escuta é ativa e sensível, tá bom? Empatia, totalmente empatia. Bom, então, gente, todos os professores, muito obrigado. Todos os alunos, muito obrigado, tá bom? Então, gente, tchau, Bárbara. Tchau, Boa apresentação. Gente. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau.